Bem, uma vez mais, boa tarde. Eu hoje vou aqui abordar o tema dos mísseis que saiu, uma notícia, uma informação na Bloomberg, depois repetida aqui no Business Insider, relativamente a uma informação de eventualmente a China teria mísseis guardados, uns silos com mísseis guardados no deserto de Xinjiang que estariam com água. Aqui a Bloomberg, que não citou as suas fontes, informou no sábado que a inteligência indicou, a inteligência americana, que a recente deposição de Xi Jinping de mais de uma dúzia de comandantes séniores do Exército de Libertação Popular decorreu de sérios problemas com corrupção com estes. O expurgo chegou a atingir até o ministro da Defesa chinês Li Shangfu, que desapareceu por 2 meses antes de ser demitido em outubro. Pronto, isto faz. Eles relacionam o quê? Relacionam duas coisas. O facto da China ter feito aqui relativamente uma afirmação, salvo erro, no ano novo, em que disseram que estavam numa batalha contra a corrupção. Pronto. O PLA então enfatizou permanecer vigilante contra a corrupção, citando uma batalha contra a corrupção repetidamente em sua declaração de ano novo. Pronto, pegam nisto e a partir disto, juntamente com aqui em 2021, pesquisadores disseram que imagens de satélite mostravam que a China estava construindo centenas de silos de mísseis com capacidade nuclear no deserto de Xinjiang. Juntaram estas duas coisas e o facto de estar a existir, ou pelo menos despedimento, o Ministro da Defesa ter sido despedido, também o afastamento de alguns comandantes, e relacionam estas duas coisas para deduzir então que os mísseis estavam cheios de água. Que provas é que a inteligência americana tem concretas que possa levar esse tipo de informação? Não tem nenhuma. Eu recordo aqui há uns tempos atrás, na altura quando foi a explosão do Porto de Beirute, a mesma inteligência americana, as mesmas pessoas que estão ligadas à inteligência americana e à segurança, relativamente vieram dizer que o Hezbollah estava a utilizar aqueles químicos que estavam no Porto, a levá-los para portos para fazer ataques terroristas. Para portos de países estrangeiros, para fazer ataques terroristas. Sabem o que é isto? É aproveitar a deixa para construir uma tese e uma teoria contra aqueles que nós não gostamos. Não é nada mais do que isto. Os Estados Unidos inventou uma história quando foi a explosão do Porto de Beirute. Quem seguir a explosão do Porto de Beirute sabe perfeitamente que a história é muito mais complexa e que o Hezbollah não teve nada a ver com aquilo. Aquilo foi uma empresa moçambicana, portuguesa, a trabalhar em Moçambique, que contratou aqueles serviços. Depois o armador russo não pagava aos seus trabalhadores e a mercadoria, nem tinha dinheiro para continuar a viagem, a mercadoria ficou retida no Porto de Beirute. Depois envolve uma empresa ucraniana que supostamente deveria retirar aquilo de lá e fazer limpeza, etc, etc. E portanto a história é muito mais complexa do que atribuir as culpas ao Hezbollah. Mas a inteligência americana na altura fez isso e aproveitou a deixa e disse: não, o Hezbollah é que pediu os químicos e andava a levá-los para portos para fazer explosões e ataques terroristas. Uma mentira que foi repetida na imprensa internacional. E agora provavelmente aqui passa-se o mesmo, não é? Pega-se no facto dos chineses terem feito uma declaração no final do ano, no princípio do ano novo, a dizer que estavam numa batalha com a corrupção, juntou isso ao facto do antigo Ministro da Defesa ter estado desaparecido e depois ter sido afastado, juntou isso ao facto de recentemente se ter afastado alguns comandantes do exército e pronto, e depois inventou uma história, que os mísseis estavam com água. Não é? Mas que provas factuais é que têm que isso aconteceu? Não tem nenhuma, não é? Depois nós vemos aqui a imprensa indiana, pronto, o Craig já sabe, é pró-ocidental. A imprensa, os indianos têm um problema fronteiriço com a China e, portanto, isto ainda lhes vem, não é? É lume para o combustível, não é? E, portanto, a imprensa indiana pega nestas coisas, repete, não questiona nada do porquê destas notícias virem e, portanto, aquilo vai-lhes, no fundo, alimentar o ódio. Nem eles próprios têm a certeza de se a notícia que estão a dizer é verdadeira ou não, mas aquilo alimenta-lhes o ódio e eles põem cá fora. Pronto, esta notícia é uma notícia pouco sustentada, pouco fundamentada, não existe provas nenhumas que estes silos
com mísseis com capacidade nuclear, que depois supostamente apareceram cheios de água, isto exista. Portanto, isto é mais uma tese da inteligência americana a aproveitar a deixa, a aproveitar o momento, a criar teorias e depois com uma imprensa muito ingênua, que é a nossa, não é? Que repete tudo aquilo que diz a imprensa britânica, a Sky News, o que diz a imprensa americana, a CNN, repetem as coisas não questionando nada, não fazendo verificação de nada, não debatendo nada, acreditando fielmente e reproduzindo aquilo que eles dizem, e a imprensa indiana também, como é óbvio, isto interessa para lhes alimentar o ódio. Portanto, muito provavelmente isto é mais uma história falsa, sem fundamento nenhum, que não corresponde à realidade. Muito obrigado então, a continuação de uma boa noite.